Olá, pessoal, bom dia. Já entrou bastante gente. Hoje nós vamos receber aqui o nosso professor Dayan Borges. Eu acho que tenho certeza que ele vai concordar que dentre as titulações, a titulação mais importante do Dayan ele é atual campeão da Libertadores, tá voltando da Argentina, voltou ontem, fiquei sabendo que ele voltou ontem. A voz dele ele jura que essa é a voz normal dele, mas eu acho que é uma voz de campeão emocionado. Mas passando essa quebra de protocolo já logo de largada, gostaria de apresentar a vocês o nosso professor de hoje, que é o professor Dayan Borges, que é procurador do município de Niterói, graduado em Direito pela UERJ. Infelizmente, apesar de ter tido uma excelente colocação, não foi, não aceitou o chamado da PGM de Porto Alegre. Ele esteve no último concurso, eu assisti a prova oral dele, não é porque é meu amigo, porque eu já espalho isso para todo mundo com quem eu tenho contato. Assim que eu estava na sala em que o Dayan foi indagado, a esposa dele também estava, então eu não sei se ela saiu com ele assim que ele respondeu, se ela ficou, mas assim que o Dayan saiu, inclusive a banca, os três membros da banca que me conheciam e sabiam que eu conhecia o Dayan, me perguntaram: gente, o que vocês dão no Rio de Janeiro para esses concurseiros? Porque o Dayan não foi lá na prova oral, respondeu a pergunta. Ele deu uma aula sobre o tema e realmente eu fiquei até. Que isso? O cara sabe bastante sobre o tema. Parecia até que já sabia a pergunta. Mas, passando essa questão inicial, o Dayan hoje vai falar sobre interpretação constitucional e o poder constituinte, dando um enfoque mais. A gente conversou ali no início. O, o Dayan tem material e conteúdo para falar sobre o tema por 2, 3 horas, mas que não é a nossa proposta aqui. Então, apesar de vir falar de um tema que às vezes, quando a gente vai estudar, senta para ler ali nos livros nos cursos de direito constitucional sobre interpretação constitucional, é algo que é pesado, mas que, inegavelmente, o Supremo está na pauta do dia e o que mais o Supremo faz é a interpretação constitucional, obviamente a partir de determinados métodos que ele segue para chegar às suas conclusões decisórias. Mas fato é que existe a parte da teoria que é densa, que eu acho muito interessante, muito importante de a gente ter o domínio, mas a gente não teria espaço e tempo aqui para isso. Então, obviamente, não vai ser uma aula rasa, mas a proposta do professor hoje é fazer uma aula mais focada sem descuidar, obviamente, da teoria, mas mais focados em aspectos polêmicos, casos concretos, que acaba sendo algo que um método, uma forma de passar a matéria, mas que seja algo assim, para pouco tempo, você consegue passar bastante do recado sem descuidar de detalhes necessários. Então, Dayan, te passo a palavra, te agradeço enormemente por ter aceitado o convite, seja em nome do Cedim, seja em meu nome mesmo, porque quando eu te fiz o convite, você nem sabia que eu estava assumindo interinamente o Cedim e tu aceitou ali de bom grado, mesmo não sabendo se daria para você, e mesmo, tipo, primeiro você aceitou, depois você foi ver se dava, e então eu sei que você fez um esforço aí para participar hoje, para nos passar um pouco do seu conhecimento sobre o assunto. Então, te agradeço enormemente é, por ter aceitado, por estar aqui conosco nessa manhã de terça-feira, já de dezembro. Dezembro, eu falo que é a sexta-feira do ano, todo dia é sexta, então tá dando aula para gente numa sexta-feira. Então, eu te agradeço e te passo a palavra já adiantando, até quando você começar a falar, se você quiser, para já adiantar com a forma que você prefere a questão das perguntas, se pode ser interação na aula, ou se prefere que fique as perguntas concentradas ao final e eu vou te passando. Tudo bem? A palavra é tua, Dayan. Obrigado, cara. Bom dia, vocês me ouvem bem? Todos vocês me ouvem bem? Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Cedim, mas principalmente agradecer ao querido professor Felipe, que foi meu professor, depois se tornou meu amigo.
mas antes era um exemplo, antes era um professor, e hoje eu tenho essa honra de chamar também de amigo. A ideia da aula que eu trouxe é justamente, são dois temas que muitas vezes têm um viés meio doutrinário, de interpretação constitucional e de poder constituinte, mas como a gente tem aqui uma limitação de tempo, essa é uma aula que poderia perfeitamente durar 3, 4 horas, e confesso que eu faria isso com muito prazer, mas como vocês têm essa limitação de tempo, como o Cedinho tem essa limitação de tempo, eu acredito que vai fazer uma exposição em torno de 1 hora, um pouco mais, um pouco menos. Vou tentar controlar um pouco essa questão do horário. E pela limitação, a minha ideia é menos bater a teoria básica e mais adentrar nas discussões. É óbvio que, principalmente para quem estuda para concurso, mas também para a sua atuação profissional, é fundamental que a gente tenha as noções básicas. Lembre-se sempre disso, assim, o básico é sempre o mais importante. Você saber conceituar os institutos, você saber o piso de uma determinada teoria é o mais importante. Mas isso pode ser adquirido através de livros da doutrina, isso costuma ter maior acesso. As discussões, por vezes, acabam ficando mais para os congressos, acabam ficando mais para livros mais especializados, que muitas vezes os alunos têm dificuldade de encontrar. Então, eu queria trazer para vocês, acima de tudo, essa noção do raciocínio, da noção do que é que se está discutindo e a partir do que a gente pode reconstruir certas teorias, certos institutos. Então, essa é basicamente a minha ideia com essa aula hoje. Quanto às perguntas, eu estou me programando para fazer uma exposição de mais ou menos 1 hora e deixar as perguntas para o final. Mas se o aluno reputar importante, fundamental, não tem problema nenhum. Eu dialogo com as perguntas, não tem problema nenhum. Mas é só para deixar bem claro que assim, vai haver esse tempo no final também. E aí a gente trabalha com mais profundidade, naturalmente, as perguntas. Tá bom? Eu vou pedir, inclusive, licença para o meu copo, como foi dito, da minha maior titulação, então peço licença, mas a gente vai seguindo aqui. Eu vou compartilhar a tela, que eu fiz uma apresentação que eu acho que funciona de balizamento. Eu, de novo, pela limitação temporal, não vou bater todos os pontos da apresentação, mas dá para a gente ter uma estrutura, um roteirinho. Interpretação constitucional, poder constituinte. Meu nome é Dayan Borges, sou procurador do município de Niterói. Hoje eu estou lotado no gabinete do procurador-geral, então eu trabalho diretamente com as questões de controle concentrado, com as representações de inconstitucionalidade, com os temas, às vezes, mais políticos da atuação da advocacia pública, e acaba que isso tem muito a ver na prática com a interpretação constitucional e também com o poder constituinte, como a gente vai conversar um pouco. Nesse primeiro ponto, para falar da interpretação constitucional, a gente vai fazer um pouco desse roteiro que seria quem interpreta a Constituição, as peculiaridades da interpretação constitucional, os métodos e os princípios. Eu acho que talvez para a nossa proposta da aula aqui hoje, eu diria que um dos pontos principais, e talvez o ponto principal de toda a aula, mesmo tratando do poder constituinte, é essa primeira pergunta. Quem interpreta a Constituição? Por que a gente tem que tratar disso? Por que a gente tem que trazer esse debate? Eu acho que se a gente puder ficar nesse debate aqui, para mim, se esse debate entrar nas mentes e nos corações de vocês, para mim, eu estou bastante satisfeito. Uma noção mais clássica, quando a gente fala do direito e do direito constitucional em geral, traz um pouco aquela ideia de que quem interpreta a Constituição é o Poder Judiciário. E quando a gente está falando especificamente da interpretação constitucional, ficaria mais a cargo da Suprema Corte. No caso do Brasil, naturalmente, o Supremo Tribunal Federal. E aí, quando a gente pega o artigo 102 da Constituição, vocês têm acesso aí, vocês podem jogar no Google, no Vademecum de vocês, o artigo 102 da nossa Constituição de 1988 dá a entender isso. Dá a entender essa ideia de que quem interpreta a Constituição é o Supremo, porque afirma que cabe ao Supremo a missão de guardião da Constituição, cabe ao Supremo essa noção da interpretação constitucional. E a partir daí, muitos autores passaram a discutir quem interpretava a Constituição, se era somente o Supremo, se era somente as cortes constitucionais, ou quando muito as cortes constitucionais e os juízes, no modelo difuso de controle de constitucionalidade, e traz essa noção de que o direito ele é interpretado somente pelo Poder Judiciário, a Constituição é interpretada somente pela Suprema Corte. A resposta tem sido progressivamente
caminhado para uma resposta negativa, para a ideia de que não é apenas o Supremo Tribunal Federal que interpreta a Constituição, não é apenas a Suprema Corte que interpreta a Constituição. Em primeiro lugar, foi se expandindo naquela noção do poder do controle de constitucionalidade difuso, da ideia de que, em alguns sistemas, como é o brasileiro, que tem um modelo híbrido, tanto difuso quanto concentrado, de que todas as cortes podem interpretar a Constituição. Supremo, também os tribunais de justiça e mesmo juízes. Depois expandiu também uma ideia de que todos os operadores do direito interpretam a Constituição, ou seja, não apenas a Suprema Corte, não apenas os juízes, mas também os advogados interpretam a Constituição, também os promotores de justiça interpretam a Constituição, também a Defensoria Pública, também os procuradores. Isso porque todos que estão se valendo do direito em sua atuação estariam trazendo em si uma interpretação constitucional, uma interpretação do direito. E a partir daí se desenvolveu uma ideia de que caberia à Suprema Corte, de que caberia à ideia da interpretação constitucional, caberia ao Supremo ou à Suprema Corte a última palavra. Ou seja, diversos agentes interpretam a Constituição, mas o Supremo teria o direito de errar por último. Teria aquela ideia de que são rodadas sucessivas de interpretação constitucional, mas caberia ao Supremo a última palavra. Ele seria o último, ele seria aquele que erraria por último. No entanto, mesmo essa ideia vem sendo desconstruída. Isso ainda é uma ideia muito forte na doutrina brasileira, ou seja, até para fins de prova e para fins também da atuação profissional, saiba que, se não a doutrina majoritária, mas uma grande parte da doutrina ainda defende que cabe ao Supremo a última palavra. Ou seja, com base no artigo 102, com base na ideia do modelo de interpretação constitucional que nós temos, caberia à Suprema Corte, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, interpretar a Constituição por último, dar a última palavra sobre um ponto. No entanto, é muito importante que a gente tenha isso em mente, principalmente porque a gente já está vendo isso acontecer há alguns anos no Brasil. Hoje, nós estamos caminhando de um modelo de última palavra, de um modelo que foi chamado muitas vezes de supremacia judicial, e essa expressão é importante. Esse modelo da supremacia judicial, a supremacia do judiciário, tem sido paulatinamente substituído por um modelo de diálogos constitucionais ou diálogos institucionais. Ou seja, aos poucos, e a gente vê isso muito na prática, a gente vai dar alguns exemplos, aos poucos o que tem acontecido é que o judiciário não tem tido mais o direito de errar por último. O judiciário pode errar por último naquela rodada de interpretação, mas não raro o poder legislativo e a sociedade como um todo pode reabrir aquela discussão. No âmbito federal existem muitos exemplos disso. Um dos grandes exemplos que a gente tem recentes é o caso da vaquejada. O Supremo Tribunal Federal, esse caso tem se tornado célebre, mas tem muitos outros. Mas acho que é um tema mais da ordem do dia. O Supremo Tribunal Federal declarou que a vaquejada, que é uma prática, seria uma prática inconstitucional em relação à proteção do meio ambiente, do artigo 225, da proteção dos animais, e, portanto, violaria a Constituição. Isso foi julgado pelo Supremo e transitado em julgado. Foi batida o martelo, houve a última palavra na interpretação clássica. O Supremo julgou, isso é inconstitucional. O que fez o Poder Legislativo, o que fez o Congresso Nacional? Aprovou uma emenda constitucional, inserindo justamente no próprio artigo 225 um parágrafo dizendo que a vaquejada, ainda que não diga exatamente com esses termos, mas que essas manifestações culturais que envolvam os animais, ainda que de forma a eventualmente machucar um pouco os animais, são práticas constitucionais. São práticas constitucionais pelo seu valor cultural, pelo seu valor histórico para o Brasil em diversas regiões. Onde eu chequei, o Supremo ainda não julgou essa questão. Mas fato é que o Supremo terminou a primeira rodada dizendo é inconstitucional. E o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, começou uma nova rodada na interpretação constitucional e disse: olha, nós entendemos que por um quórum qualificado, por um quórum importante, que é o das emendas constitucionais, se faz necessária a constitucionalização dessa prática. E aí, o que cabe ao Supremo agora? O que o Supremo faz nesses casos? O caso da vaquejada ainda não foi julgado, mas houve sim casos que foram julgados por isso.
Um exemplo talvez menos glamuroso, mas mais importante na nossa realidade municipal, é a questão do IPTU progressivo. Nosso querido Felipe sabe bastante de tratar desses pontos. Mas existia uma progressividade que era vedada pela Constituição, segundo o Supremo, e coube ao Poder Legislativo a inserção dessa matéria na Constituição. E aí o Supremo se deparou com essa questão, ele julgou a segunda rodada nessa ideia. E ao julgar essa rodada, ele entendeu que sim, era constitucional. Ou seja, o Supremo já se manifestou, e vocês podem levar isso com vocês. O Supremo Tribunal Federal do Brasil já se manifestou no sentido de que pode sim o Congresso Nacional, pode sim o Poder Legislativo superar uma jurisprudência do Supremo. Ou seja, o Poder Legislativo pode aprovar uma lei em 2024, em 2025 o Supremo pode dizer essa lei é inconstitucional, e em 2026 o Poder Legislativo pode criar uma lei exatamente igual. Exatamente igual. O que o Supremo já julgou, isso um caso de relatoria do ministro, do professor e ministro Luiz Fux, é que, na realidade, o instrumento mais adequado para essa superação da interpretação do Supremo é, e aí tem tudo a ver com o poder constituinte, é a emenda constitucional. Por que isso? Porque a emenda constitucional se faz com um quórum mais qualificado, um quórum que exige maior manifestação. E, portanto, existiria uma manifestação democrática maior para aprovar aquela emenda. No entanto, o que o Supremo julgou nesse caso de relatoria do professor ministro Luiz Fux é que não é inconstitucional uma lei exatamente igual a uma lei anteriormente declarada inconstitucional. O que acontece é que, no caso do instrumento ser uma lei em sentido formal e não uma emenda à Constituição, essa lei nasce com a presunção de constitucionalidade invertida. Como a gente sabe, as leis e os atos normativos em geral nascem com presunção de constitucionalidade. Isso porque existem diversos mecanismos constitucionais que dão essa legitimidade democrática ao Poder Legislativo, de maneira que se presume que, quando o Poder Legislativo edita uma lei, se presume que ela é constitucional. O Poder Legislativo foi escolhido pelo povo, o Poder Legislativo existe também, é um poder constituído pela Constituição, e, portanto, se presume a constitucionalidade. O que o Supremo julgou foi a ideia de que, no caso de uma lei inconstitucional editada novamente, uma lei com a mesma disposição de uma lei declarada inconstitucional pelo Supremo, essa presunção se inverte. Essa lei é presumidamente inconstitucional. Só que o mesmo não acontece para o Supremo quando a gente fala de uma emenda. Portanto, a superação de uma questão jurisprudencial do Supremo, ela pode sim ser feita pelo Poder Legislativo. Isso foi reconhecido com todas as letras pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Isso tem ocorrido muitas vezes na prática, inclusive para quem acompanha o noticiário brasileiro, isso tem sido uma tendência, porque hoje, julgue da forma que você quiser, mas o fato é que existe um choque, no mínimo ideológico, entre o Supremo e a maioria do Poder Legislativo brasileiro, a maioria do Congresso Nacional. E esse choque é um fato e que ocorre na prática, e ele pode gerar justamente essas questões, de que o Supremo julga uma determinada prática inconstitucional e o Poder Legislativo vai lá e constitucionaliza a questão, insere uma emenda na Constituição para esse caso. Esse choque tende a acontecer mais. E dentro dos limites democráticos, existem muitos autores que entendem que esse choque, ou pelo menos esse diálogo, ele é proveitoso. Isso porque existe uma expressão do professor Daniel Sarmento, lá da UERJ também, que diz que há uma relação de tensão sinérgica entre constitucionalismo e democracia. Por que tensão sinérgica? O constitucionalismo é aquela ideia que, em síntese, é a teoria de limitação do poder constituído. Para além da Constituição em si, que é a maior manifestação, naturalmente, do constitucionalismo, a ideia central do constitucionalismo é a limitação de um poder constituído. É a ideia da superação do absolutismo. A ideia de que o fato de existir um poder constituído não gera nele uma falta de limitação, não gera nele uma noção de poder absoluto. O constitucionalismo prevê que o poder constituído, o poder do monarca para as monarquias constitucionais, o poder do presidente para o presidencialismo constitucional, ele deve ser limitado. Essa é a ideia do constitucionalismo, limitação de poder. De outro lado, a democracia, entendida pelo menos no seu viés formal,
se refere ao poder da maioria, o poder da manifestação popular. Nós até entendemos hoje a democracia como uma noção do professor Ferrajoli de democracia material, uma democracia que não é somente a manifestação da maioria, mas sim a manifestação da maioria com proteção aos direitos fundamentais, com proteção às minorias políticas. Mas fato é que, numa noção mais básica de democracia, a democracia seria o poder da maioria, o poder da população, a soberania popular. E, portanto, se de um lado a gente tem limitação de poder e no outro a gente tem o poder popular em si, existe uma inegável tensão. Existe uma inegável tensão entre, de um lado, eu quero não reprimir, mas eu quero controlar o poder, e de outro lado, existe um poder querendo se manifestar. Ocorre que o professor Daniel Sarmento e muitos autores defendem que essa tensão é sinérgica. Se de um lado existe a tensão, de outro lado, existe uma sinergia entre esses dois vetores. Porque é interessante constitucionalmente que o poder não seja absoluto. Ao mesmo tempo, é interessante constitucionalmente que essa limitação seja também popular. Porque também se essa limitação é muito extrema, se essa limitação pela Constituição é muito extrema, pode ser gerado aquilo que o Thomas Jefferson chamou do governo dos mortos sobre os vivos. Thomas Jefferson, aquele mesmo lá dos Estados Unidos. Porque a Constituição, no nosso caso, ela é muito recente. Mas, se a gente pensar na Constituição americana, e em breve, se tudo dando certo, a gente vai pensar na Constituição de 88 como algo muito antigo, a Constituição foi editada por parlamentares, a Constituição brasileira foi editada por parlamentares que muitos não estão mais na política, outros estão na política, mas não têm a mesma força política que já tiveram, e outros tantos que já faleceram. O maior símbolo da Constituição de 1988 já faleceu, Ulisses Guimarães. E se nós levarmos a uma interpretação da Constituição, do constitucionalismo, que limite demasiadamente os poderes constituídos hoje, em razão dos poderes constituídos anteriormente, nós teremos o governo de 88 maior do que o governo de 2024. Ou seja, todos nós votamos aqui nos representantes de 2022 e esse governo seria substituído pelo governo de 88. Ao mesmo tempo, se a gente pensa numa lógica também de um poder absoluto da maioria ocasional, nós teremos aqui uma tirania. Uma ideia de que, na verdade, a maioria pode tudo. E não pode. Existe aqui uma anedota, mas essa anedota consta em muitos livros de direito constitucional, que é o caso do Pedro Bêbado e do Pedro Sóbrio, que eu acho isso engraçado, mas é muito bom para entender a noção da Constituição e do que a Constituição pode fazer por nós. Alguns autores, se não me engano, americanos, que cunharam essa expressão, dizem que a Constituição acaba sendo o Pedro sóbrio. Pedro vai para uma festa, sabe que quando ele bebe, ele quer dirigir e que, obviamente, isso é muito perigoso. E enquanto sóbrio, ele pega a chave do seu carro e esconde. E deixa com um amigo, que não vai entregar, ele diz, não me entrega essa chave. Porque ele sabe que quando ele for o Pedro bêbado, ele vai querer pegar essa chave e dirigir. Essa metáfora funciona justamente para a ideia da Constituição e do constitucionalismo. A ideia é que existe uma limitação prévia, ou seja, no caso da nossa Constituinte para a Constituição de 88, dizendo, olha, esses são os limites que nós não vamos ultrapassar pelas maiorias ocasionais, porque essas maiorias podem chegar e podem querer cruzar certos limites. Esses limites são, portanto, os limites constitucionais. Daí essa ideia grande da tensão sinérgica entre o que é democracia e o que é constitucionalismo. E aqui a gente está tratando justamente dessa ideia dos diálogos constitucionais e chegando à conclusão da sociedade aberta de intérpretes da Constituição. Essa é uma expressão muito famosa do autor Peter Heber, que, salvo o melhor juízo, já faleceu, um tempo, inclusive. Mas é uma ideia de que não apenas o judiciário interpreta a Constituição, não apenas os operadores do direito interpretam a Constituição, mas toda a sociedade interpreta a Constituição. Então, quando existe uma manifestação popular protestando contra determinado ponto, a sociedade está interpretando a Constituição.
Quando existe um debate constitucional sobre o que é possível e o que não é possível, o que é certo e o que não é certo em matéria do direito, se está interpretando a Constituição. Quando o Poder Legislativo edita uma lei, se está interpretando a Constituição. Então, todos nós estamos diariamente interpretando a Constituição. Ainda que não estejamos editando artigos de direito constitucional, ainda que não estejamos sustentando no Supremo Tribunal Federal. Daí, inclusive, que vem a ideia, muitas vezes, dos amigos curiae. Você vê hoje os grandes julgamentos do Supremo Tribunal Federal, existem diversos amigos curiae, amigos da corte, que sustentam, muitas vezes, movimentos sociais. Então, os movimentos sociais vão ao Supremo e se manifestam dizendo: olha, nossa opinião sobre esse tema é essa aqui, nossa opinião sobre esse tema é aquele ali. Então, o caso eventual da vaquejada vai ter a Associação de Proteção aos Animais, a Associação da Proteção Cultural da Vaquejada. Isso porque a sociedade precisa se manifestar. E, por fim, nós temos aqui a noção da autocontenção judicial e do ativismo judicial. Bem nessa ideia da tensão sinérgica, bem nessa ideia dessa noção de o que é democracia e o que é constitucionalismo, temos essa noção da autocontenção e do ativismo. O debate é grande, mas basicamente a gente pode pensar na ideia da autocontenção como sendo uma postura do Poder Judiciário de maior deferência ao legislador, ou seja, ele tem uma postura mais passiva, de certa forma, em seu julgamento, e o ativismo seria uma postura mais ativa. O professor Luiz Roberto Barroso defende que o ativismo judicial não é bom e nem é ruim. Ele depende. E para o professor Luiz Roberto Barroso, o que se entende é que o ativismo judicial ele deve ser exercido em determinadas situações, principalmente situações de proteção aos direitos fundamentais de minorias políticas. Porque se aquela minoria é uma minoria política, ela não tem força política para se manifestar no debate majoritário. E em tendo dificuldade de se manifestar no debate majoritário político, ela vai precisar de uma força que exerça justamente essa ideia dessa dificuldade contra-majoritária do Supremo ou do Poder Judiciário em si. Nesse caso, por exemplo, seria necessário maior ativismo. De outro lado, existem outros autores que entendem que qualquer ativismo judicial é ruim e que caberia ao Poder Judiciário apenas se mantém sua autocontenção. Isso é um debate grande. Mas o importante que a gente precisa pensar é justamente nessa grande pergunta: quem interpreta a Constituição? E hoje, a resposta que tem crescido cada vez mais é a resposta dizendo que não é apenas o Supremo, é o Supremo também. Ok? Quer dizer alguma dúvida nesse ponto? Que eu acho que esse, para mim, é o principal ponto da aula. Ô Não que o Dayan, resto. então, já que você perguntou se tem alguma dúvida e esse é o principal ponto da área, ah, eu acho que aqui entra perfeitamente, como você falou da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, questão de diálogos e tal, cai perfeitamente aqui uma pergunta feita por um residente, que é se a partir de uma interpretação sua, se o executivo pode deixar de aplicar uma lei por entendê-la inconstitucional, ainda que não exista até aquele momento decisão do Supremo sobre a questão. Gente, esse debate é excelente, tem tudo a ver com isso aqui. E é um debate que é cada vez maior, um debate que, assim, muito tem se escrito sobre isso e tem tudo a ver com essa ideia. A posição talvez não esteja, a resposta certa talvez ainda não esteja fechada no direito brasileiro. Existem dois grandes pontos, duas grandes posições para além das posições intermediárias. A primeira posição é aquela de que não é possível que o Poder Executivo negue a aplicação de uma lei constitucional. Enquanto não houver manifestação do Supremo Tribunal Federal, o Poder Executivo precisa seguir. Quais são os grandes argumentos? O grande argumento teórico disso é a supremacia judicial. E, de novo, assim, isso é um ponto que eu acho importante. Eu estou aqui trazendo para vocês essa discussão e dizendo que, aos poucos, talvez aos muitos, esteja crescendo a ideia de que a supremacia judicial não deve ser levada a ferro e fogo, não deve ser levada às últimas consequências. Mas a ideia de supremacia judicial ainda é muito forte no Brasil, principalmente no Poder Judiciário, por razões óbvias. A ideia seria de que não é possível, principalmente por uma noção de poder de supremacia judicial,
mas por também uma série de razões. O Supremo Tribunal Federal, na década de 60, formou um entendimento, chegou a se manifestar, de maneira que, de que seria plenamente possível, na década de 60, negar validade de uma questão, de uma lei inconstitucional, mesmo que o Supremo não se manifestasse. Qual era o principal argumento para isso? O rol dos legitimados, no artigo 103, que hoje existe, mas não no artigo 103, nas constituições anteriores, o rol dos legitimados para ajuizar uma representação de inconstitucionalidade, para ajuizar uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, o rol dos legitimados para fomentar, para iniciar o controle concentrado de constitucionalidade era muito pequeno. Então, se o chefe do Poder Executivo não podia iniciar o controle de constitucionalidade, se ele não tinha nada a fazer a não ser ligar para o Procurador-Geral da República e falar: Poxa, olha, eu acho que isso é inconstitucional, deveria de ter alguma ferramenta para declarar uma lei inconstitucional. No entanto, depois da Constituição de 88, esse rol ficou muito maior, incluindo os chefes do Poder Executivo federal e estadual. Então, a partir daí, o Supremo e os ministros começaram a afirmar que, olha, não, não é mais possível. Isso era possível antes porque você não poderia, o chefe do Poder Executivo, não poderia levar essa discussão ao Supremo. E aí, realmente, se você não pode levar essa discussão ao Supremo, você precisa dar um jeito nessa questão e poderia ser você. Mas hoje não. Hoje isso não seria possível. Porque se você pode levar essa discussão a quem deve julgá-la, que é o Supremo, você não tem por que negar a interpretação, negar a aplicação. E também numa lógica clara de separação dos poderes. O Poder Executivo não cabe julgar, não cabe julgar a constitucionalidade ou não de uma lei. Ele cabe executar as políticas legislativas, administrar, aplicar a lei de ofício, na expressão clássica. Então, essa posição existe e ainda é muito forte. E faz todo sentido. Porque se você pensar um pouco, imagina o que é a minha interpretação constitucional, o que é a interpretação do Felipe, o que é a interpretação do governador do Estado Y, do governador do Estado Z. Então, isso poderia gerar uma grande confusão. A expressão do ministro Gilmar Mendes, aí negou, você confundiu, né? Mas, então, é fato, existe uma razão também de segurança jurídica. Mas, no entanto, existe também uma segunda posição que é defendida muitas vezes pela própria Procuradoria, os setores ligados à advocacia pública costumam defender mais a segunda posição, que é uma posição de que, olha, o fato de você poder iniciar o controle de constitucionalidade não garante que aquele vai ser o julgado, aquele vai ser o julgamento. O fato de você poder iniciar não garante que a ação vai ser julgada tão rápido. A gente tem aí agora o nosso caso clássico da questão do RJU, do Regime Jurídico Único, que foi julgado depois de 20 e tantos anos. Olha a confusão. Até mais que isso, né? Quase 30. Quase 30 anos. Então, e muitas vezes essas questões da aplicação de uma lei, e às vezes essa lei tem uma inconstitucionalidade flagrante, chapada, que é necessário que o Poder Executivo se manifeste desde já. E a ideia, para essa segunda posição, a ideia de separação dos poderes não pode ser uma separação dos poderes de Montesquieu, de, meu Deus, cada um faz uma função só. Existem diversas funções atípicas. Existe uma noção de sociedade aberta de intérpretes, dos diálogos constitucionais. Então, portanto, seria não apenas possível, mas fundamental que o chefe do Poder Executivo tenha essa possibilidade. Essas são as duas grandes posições. Acontece que, a partir dessas duas grandes posições, a gente tem que pensar em limites. Talvez nem dizer que sempre é possível, nem dizer que nunca é possível, mas pensar em alguns limites. A doutrina, por vezes, propõe o limite de que seria possível a negativa da aplicação se houver uma jurisprudência remansosa do Supremo. Ou seja, é uma lei que foi declarada inconstitucional
mil vezes o Supremo entende que esse tipo de lei é inconstitucional e, para evitar uma inconstitucionalidade útil, que é uma expressão do ministro, ex-ministro, né, Marco Aurélio, aquela inconstitucionalidade que é sabida, todos sabem que ela é inconstitucional, mas até essa lei ser julgada inconstitucional, ela vai produzir efeitos. Então, para evitar esse fenômeno, seria possível a negativa de aplicação. Um outro limite que costuma ser aplicado, que costuma ser sugerido, e esse eu concordo 100%, é a ideia de que, para você negar a aplicação, você tem que imediatamente, de forma concomitante, ajuizar a representação de constitucionalidade ou a ADI, né? Enfim, você tem que fomentar, você tem que iniciar controle de constitucionalidade judicial também. Olha, eu ajuizei a minha manifestação para o Supremo ou para o TJ, no caso municipal, julgar essa questão, mas, enquanto isso, eu estou dando uma espécie de um, não exatamente um efeito suspensivo, mas eu estou dando um efeito imediato para essa questão. Mas fato é que, como esse debate hoje é um debate interessantíssimo também, mas é um debate que ainda existe, não tem posição fechada, não é um debate que tem resposta fechada. Como existe esse debate, na prática, isso não acontece tanto. Isso acontece, mas não acontece tanto, porque qual que é o principal problema disso? Se o Supremo às vezes não concordar, o chefe do Poder Executivo fica sujeito a um crime de responsabilidade. Porque é crime de responsabilidade negar a aplicação à lei, se essa lei for considerada constitucional. Então acaba que tem um risco muito grande para o chefe do executivo. E muitas vezes, na prática, o chefe do executivo não quer se submeter a esse risco, não quer comprar essa briga. Mas existem essas duas grandes posições. E temperadas com essa questão de, principalmente se for uma jurisprudência do Supremo, pela inconstitucionalidade, tem que ter o ajuizamento concomitante de um controle de constitucionalidade judicial, tem que haver um decreto deixando publicizada essa decisão do Poder Executivo. Ele talvez tenha de ter vetado essa lei antes, e esse veto ter sido rejeitado, ter sido superado. Enfim, existem essas questões de controles, mas acho que a pergunta e a questão tem tudo a ver para mim. Mais alguma questão aí, Felipe, que você acha importante? Não, tem uma outra aqui, mas a gente pode jogar para o final, porque envolve outras coisas que acredito que você ainda vai falar, então pode ser que tenha um fecho, seja uma pergunta cuja resposta seja um fecho bacana. Que, gente, um ponto que acho que vale passar um pouco são as peculiaridades da interpretação constitucional. Por que que existe uma aula de interpretação constitucional separada da aula de interpretação do direito? Porque, por que a interpretação constitucional e não interpretação do direito, das leis, dos atos normativos? Isso por algumas características próprias do texto constitucional. A Constituição tem muitas vezes um caráter vago em suas disposições. É muito comum isso. Então, existem questões, às vezes, que são bem vagas, assim, o seu conteúdo, às vezes, não é exatamente claro. E propositalmente não é claro. A Constituição tem um conteúdo político. Claro que toda lei tem um conteúdo político. Claro que todo ato normativo tem conteúdo político. E claro que todo direito tem um conteúdo político. Também não vamos negar a realidade. Mas a Constituição tem um conteúdo político ainda mais forte. Você pensa num que é um momento constitucional, na expressão da doutrina estadunidense, quão forte politicamente é isso. Então, é algo a ser estudado nos livros de história. E a edição da maioria das leis não vai parar em livro de história nenhum. A Constituição tem um caráter compromissório, e principalmente a Constituição brasileira. A ideia do caráter compromissório da Constituição é aquela ideia de que muitas vezes, principalmente nos casos em que as constituições foram frutos de compromissos políticos, de acordos políticos grandes, tem um conteúdo compromissório de querer agradar gregos e troianos, por assim dizer, agradar a diversos setores da sociedade, diversos setores políticos. E como o momento da Constituição de 88, como o momento da Assembleia Constituinte que gerou a Constituição de 88, foi um momento de uma certa união política do Brasil. Nossa Constituição não é uma Constituição
que teve grande primazia da direita ou da esquerda, por exemplo, a Constituição é marcada por um conteúdo compromissório. Quase todas são, mas a nossa é muito. E o grande exemplo, para mim, na minha opinião, o grande exemplo é o artigo 170 da Constituição. O artigo 170 da Constituição trata da ordem econômica brasileira, da ordem econômica constitucional brasileira, e começa dizendo, em seu caput, ou seja, o primeiro artigo, quando vai falar da ordem econômica, ele está dizendo da valorização do trabalho humano e da livre iniciativa. Pensa que trabalho e livre iniciativa, de certa forma, são lados opostos da moeda. Ora, o trabalhador quer receber o máximo possível e a livre iniciativa, o empresário quer lucrar o máximo possível. E isso é natural. E a Constituição deixou bem claro que existe um interesse constitucional brasileiro em tentar equilibrar essas forças, em tentar valorizar tanto um quanto o outro, o que às vezes pode gerar um choque. E isso faz com que a Constituição tenha de ter uma interpretação própria, porque ela tem disposições, por vezes, quase contraditórias. E mais uma peculiaridade da interpretação constitucional é a expansão do papel constitucional. O Supremo Tribunal Federal está cada vez mais na ordem do dia. É difícil você pensar no Jornal Nacional sem mencionar o Supremo Tribunal Federal hoje em dia. A politização da vida e a politização do direito, e principalmente da doutrina constitucional, da jurisprudência constitucional. Isso torna com que a interpretação constitucional seja ainda mais peculiar do que é a interpretação de outras leis. E aí aqui a gente chega nos métodos de interpretação. Esse ponto cai muito em prova para quem é concurseiro. Esse ponto é interessante, inclusive, para a nossa prática, mas pela nossa limitação cultural, eu não vou, pela nossa limitação temporal, eu não vou ficar tanto nesse ponto. Principalmente porque ele tem um certo viés de decoreba, mas assim, acho que talvez não seja tão proveitoso. Mas eu posso encaminhar para vocês os slides, não tem problema nenhum. Só um ponto que é legal a gente só frisar, que o método hermenêutico clássico, né, a interpretação clássica do direito também se aplica à Constituição. Existem aquelas peculiaridades que eu falei, mas isso não afasta a ideia de interpretação gramatical, interpretação histórica, interpretação sistemática, interpretação teleológica. E hoje o que a gente tem falado, principalmente pós-Lindbe, né, pós a Lei 3655 lá de 2018, de uma interpretação consequencialista também. Eu acho que isso é um ponto a se dizer, assim. A interpretação clássica se aplica perfeitamente à Constituição. Então, aqui vocês. E a gente vai também para os princípios de interpretação constitucional. Acho que vale falar de alguns deles, mas é basicamente a mesma ideia também. Assim, acho que talvez não valha falar de tudo. É legal a gente pensar da ideia da força normativa da Constituição, que talvez para quem é mais jovem, para quem está fazendo direito já há menos tempo, se formou há menos tempo, parece meio óbvio, né? Uma a Constituição tem força normativa, mas não era óbvio. Não era óbvio até outro dia. Então, assim, importante também ter na mente, até para fins argumentativos, quando a gente está trabalhando na PGM, quando a gente está trabalhando em outro lugar, a ideia de que assim, a força normativa da Constituição deve ser invocada, a supremacia da Constituição deve ser invocada, porque isso é uma manifestação relativamente recente. Essa ideia de que, se você está contrariando a Constituição, você está sendo inconstitucional e está violando o direito, é uma norma, é uma ideia relativamente recente. Unidade funcional, eficácia integradora, concordância prática. Aqui tem um ponto que eu acho que é interessante para a gente, quando a gente falou um pouco da questão dos diálogos constitucionais, que é a ideia do princípio da correção funcional, ou o princípio da justeza, princípio da conformidade funcional. São sinônimos, e aí a doutrina às vezes gosta de dar vários nomes para o mesmo fenômeno, mas é muito importante a gente ter essa noção que ela tem tudo a ver com aquela ideia de capacidades institucionais. O que é isso? É a ideia de que o debate constitucional e a atuação constitucional e do direito em geral, ela deve se dar conforme a capacidade de cada agente. Cada agente tem uma expertise,
cada agente tem uma possibilidade de contribuir para um debate, e isso deve ser respeitado. Um grande exemplo, e quem trabalha no PGM, né, com vocês sabem bem, muitas vezes o Poder Judiciário acaba se metendo numa questão de política pública que, com todo respeito do mundo, o Poder Judiciário não sabe. O Poder Judiciário, como regra, é formado por juízes generalistas. Então, é um camarada. Quem é o juiz? É um cara que estudou muito para um concurso, que passou no concurso, mas que estudou 12, 13, 15 matérias. E que, na maioria dos casos, é um advogado, era um advogado, era um profissional do direito, alguém que estudou direito e foi isso. Então, quando o Poder Judiciário é instado a se manifestar sobre uma encosta, o Poder Judiciário tem que ter muita humildade. Então, a gente poderia chamar a correção funcional também de um certo princípio da humildade, de entender que certos cálculos geológicos precisam ser feitos pelos técnicos do município, pelos técnicos que conhecem toda aquela formação rochosa, aqueles técnicos que conhecem todo o processo geológico daquela área, pelos técnicos que conhecem não apenas de geologia, mas que conhecem do município no qual eles trabalham. E que muitas vezes o fato de se apontar um perito não basta. O fato do Poder Judiciário chegar, o juiz chegar e falar, não, mas eu tenho um perito aqui que se manifestou, não basta. Às vezes os cálculos são mais complexos que isso. Então é importante essa noção de correção funcional, de justeza, também para entender que existem funções atípicas, existem freios e contrapesos. A separação dos poderes não pode mais ser tratada como estanque, isso é fato. Mas a separação dos poderes também precisa ser respeitada. Principalmente no caso do Poder Judiciário e do Ministério Público, por uma questão da nossa tensão sinérgica entre constitucionalismo e democracia. A democracia ela é bem importante. A população se manifesta nas urnas e escolhe um projeto político. Cabe à Procuradoria, muitas vezes, fazer a ponte da legalidade, da legitimidade constitucional entre as urnas e a prática. Porque as urnas escolhem um projeto político que deve respeitar a Constituição, respeitar o ordenamento jurídico. Mas esse projeto político foi escolhido. E é necessário, não apenas possível, é necessário que haja um respeito do direito, do Poder Judiciário, da Procuradoria, de todos os agentes do direito, um respeito à legitimidade democrática dos agentes políticos constituídos. Então, eu dou essa dica para vocês que futuramente serão juízes, futuramente serão agentes do Ministério Público, defensores públicos e procuradores, porque também a Procuradoria precisa ter essa noção. Nós estamos aqui analisando a juridicidade das condutas. Não cabe a nós nos substituirmos ao agente político. Como eu gosto de dizer de forma às vezes meio anedótica, se você quer escolher política pública, vai se candidatar. Você se candidata, trilha o seu caminho político, e esse é absolutamente legítimo, justo, mas enquanto profissional do direito, se é certo que sim, o direito tem sido politizado, e isso é uma escolha do Constituinte de 88 também, mas é importante ter essa noção de que existe um limite. É importante ter essa noção de que existe esse limite. Interpretação conforme, presunção de constitucionalidade. Eu acho que a presunção de constitucionalidade também tem a ver com esse debate. A ideia de que as escolhas do legislador precisam também ser respeitadas. Existe uma presunção de constitucionalidade, não de inconstitucionalidade. A máxima efetividade da Constituição. A Constituição deve ser interpretada como algo que gera efeitos na prática. A Constituição não pode ser interpretada como letra morta. Aquele princípio da proporcionalidade, que é tratado pelo professor Daniel Sarmento como um princípio de interpretação constitucional também. As razões públicas. Eu acho esse ponto também. As razões públicas vale a gente falar um pouco. O professor Daniel Sarmento defende que o princípio das razões públicas é um princípio de interpretação constitucional. Isso porque, segundo o princípio das razões públicas, quando a gente trava um debate constitucional,
os argumentos devem ser somente aqueles argumentos universalizáveis. Ou seja, na interpretação da Constituição, eu não posso trazer crenças puramente pessoais. Essas crenças só podem ser trazidas ao debate constitucional se elas tiverem uma possibilidade de ser uma razão pública. Ou seja, eu posso defender a importância constitucional da laicidade ou também a importância constitucional da proteção às religiões. Isso é fato, está posto na Constituição. Mas eu não posso defender que, segundo a minha crença, aquilo ali deve ser julgado. Isso não. Eu posso defender a importância do esporte na Constituição e entender que isso é um valor constitucional e que, portanto, deve ter uma efetividade constitucional. Mas eu não posso, por exemplo, defender que, segundo a minha importância que eu dou para o futebol, isso não. Então, todos os debates que são trazidos, e é óbvio que os agentes públicos, os agentes privados, todos esses agentes são seres humanos e, portanto, têm suas crenças próprias, e isso permeia o debate, óbvio que permeia, mas ao se argumentar constitucionalmente, devem ser utilizadas razões públicas. E hoje a gente está pensando em novas fronteiras da interpretação constitucional, como o consequencialismo, a gente falou um pouco disso, a ideia de que a gente, ao interpretar o direito e a Constituição, a gente deve se preocupar com os possíveis efeitos práticos, antecipar um pouco certas consequências. Não pode ser uma ideia de que a interpretação correta da Constituição é uma interpretação que não dialoga em nada com a realidade, que não faz nenhum sentido. O direito é uma ficção, a realidade não é uma ficção. Então, o direito deve respeitar a realidade e não a realidade deve respeitar o direito necessariamente. Nós devemos conformar a realidade com a postura do direito, com a interpretação constitucional. Mas a gente não pode ignorar completamente. O Supremo não pode julgar que o céu é verde. O céu não vai se tornar verde. E a pré-compreensão, que também tem a ver com essa ideia de que cada agente tem suas próprias pré-compreensões e que às vezes é menos sobre você ignorar as pré-compreensões, mas você fazer um certo disclaimer. Entender que, olha, eu sou quem eu sou, eu tenho a minha história, os agentes têm sua história e isso vai gerar consequências no debate. Eu acho que isso tem a ver também com a discussão, por exemplo, da política de cotas. Quando a gente trata da importância de ter candidatos e de ter agentes públicos que são negros, tem a ver com essa ideia de pré-compreensão no debate constitucional também. Porque não é a mesma coisa um sujeito negro e um sujeito branco julgando uma questão. Por mais que, obviamente, a sua cabeça vá ser igual, por mais que, obviamente, seu conteúdo jurídico vá ser igual, a sua experiência faz alguma diferença e tem muitas pesquisas nisso. Por mais que um homem e uma mulher sejam, obviamente, iguais, a sua experiência vai impactar no seu debate. E por isso, a ideia de pré-compreensão é importante. Todos nós temos pré-compreensões, sim, e não tem nada de errado nisso. A ideia justamente é que um debate mais eficiente na Constituição é um debate que traga pluralidade. Isso é importante. Bom, acho que a gente falou de interpretação constitucional. Se tiver algum ponto para a gente comentar, alguma dúvida que seja importante, estamos aí. E, cara, tem bastante coisa, cara. As perguntas que eu vi aqui, o meu alívio foi ainda bem que eu não estou no lugar do Dayan hoje, porque tem uma pergunta aqui da Ana Carolina que foi quais são os limites da interpretação constitucional como poder constituinte difuso ao mudar o entendimento em relação a uma norma? Quando poderia ocorrer vício de legitimidade? Ou seja, a Uhum. pretexto de estar interpretando é uma crítica que Sim. hoje algumas vozes na doutrina fazem, que é quando é que o Supremo está se passando do papel dele de intérprete da Constituição e quando é que ele atua legitimamente fazendo o papel dele? Sim. E se teria, e quais seriam os limites para isso? Claro, claro. Assim, vou adiantar que não existe uma resposta fechada para isso. Óbvio. Eu imagino que a aluna que perguntou também saiba disso. Mas eu acho que esse debate é fundamental. Fundamental, e eu acho que tem tudo a ver com essa ideia de poder constituinte, inclusive, já fazendo a ponte. O Supremo Tribunal Federal, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, são poderes constituídos e não poderes constituintes. Quando a gente fala de poder constituinte derivado, na emenda de Constituição, quando a gente fala de um poder constituinte difuso, que alguns autores falam quando tratam da mutação constitucional,
quando a gente está tratando de todo esse debate da interpretação constitucional, é fundamental que a gente saiba que esse poder é um poder constituído e não constituinte. O poder constituinte, na realidade, é só o poder constituinte originário. Apesar de a gente chamar de poder constituinte derivado para tratar das reformas da Constituição, para tratar das constituições estaduais, não é um poder constituinte derivado, é um poder constituído derivado. E esse é o principal ponto. O Supremo, o Poder Judiciário em geral, é um poder que foi constituído pela Constituição. É um poder que está, sim, sujeito a limites. E eu respondo diretamente, assim, qual é o limite? O limite é a própria Constituição. Quando a gente fala de mutação constitucional, eu acho que tem tudo a ver, mutação constitucional sendo aquela manifestação de alteração do contexto sem alteração do texto. Ou seja, o artigo é o mesmo, o dispositivo é igual, mas a interpretação mudou, os efeitos que se dão a esse artigo mudaram. A doutrina chegou a dois grandes limites. E eu acho que seria a minha resposta para essa pergunta. Quais são os limites? A gente pode passar muito tempo discutindo isso. Mas eu acho que são dois grandes limites. Dois, principalmente dois. E são os mesmos que a doutrina aponta para a questão da mutação constitucional. O primeiro, e eu acho que esse primeiro é fundamental, os limites semânticos do texto. Isso parece óbvio, né? Mas a interpretação constitucional, a interpretação da lei, a norma, quando a gente fala de norma jurídica, a gente não está falando do texto. Isso é uma noção meio básica de introdução ao estudo do direito, mas que a gente esquece. A norma não é o artigo 170 da Constituição. A norma é o texto legal do artigo 170 somado à interpretação do artigo 170. Então, texto mais interpretação é que gera a norma. Correto? Correto. Mas você não pode desconsiderar o texto. Então, se o texto do artigo 170 da Constituição diz que é necessária a valorização do trabalho e da livre iniciativa, não é só da livre iniciativa. Tampouco é só do trabalho. É dos dois. Ah, mas é compromissório. Então, a interpretação tem que ser compromissória. Então, talvez exista até um maior limite. Porque se o grande limite é a Constituição, principalmente as cláusulas pétreas e tal, um grande limite é a questão semântica. E a questão semântica não é aberta. A gente gosta de brincar, dizer que o direito aceita tudo, o papel aceita tudo, mas não aceita. Então, se um artigo, se um dispositivo diz que não, não. Você não pode transformar o não em si. Existe um limite semântico. Então, o primeiro limite é um limite semântico do texto, o limite das possibilidades. Ah, o texto é ambíguo. Óbvio que se o texto não fosse ambíguo, se a linguagem não fosse ambígua, não existiria direito. Não existiria a julgar. Mas o fato dele ser ambíguo não quer dizer que ele aceite tudo. Não aceita tudo. Então, o primeiro limite é o limite semântico, o limite das possibilidades semânticas do texto. O segundo limite é a unidade constitucional. Então, você não pode interpretar a Constituição de forma a contrariar o seu texto, e você não pode interpretar a Constituição de forma a interpretar todo o seu texto. Às vezes você pega nos 250 artigos lá da Constituição, né, tirando o ADCT e tal, e as emendas, você pode pegar e entender que um dispositivo gera uma determinada interpretação. E as possibilidades semânticas do texto geram essa interpretação. Mas essa interpretação não pode contrariar o resto da Constituição. Tem a frase muito célebre que eu acho que é fundamental para a gente entender isso. O ministro Eros Grau dizia que o direito não se interpreta em tiras. A Constituição não se interpreta em tiras. Então, o ponto que a gente faz, que eu faço, né, pelo menos o lembrete é a tira é importante. Também você não pode ignorar a tira. Se a tira diz que não é, não. Mas você não pode pegar um só dispositivo e ignorar o todo da Constituição. Então, respondendo à pergunta, eu daria esses dois grandes limites. Quando você diria que está ultrapassando os limites?
Para mim, o primeiro ponto é quando ultrapassa o limite semântico do texto, e o segundo, quando ultrapassa o limite da Constituição como um todo. Então, você não pode ter uma Constituição com viés amplamente democrático e com base em um determinado dispositivo, por exemplo, o artigo da Constituição, quando a gente fala do artigo 144 da segurança pública, é um dever do Estado a segurança pública, perfeitamente. Isso está no limite semântico do artigo 144. Mas você não pode ler só o artigo 144 e dizer que você pode matar todo mundo em nome da segurança. Tem um todo constitucional que não permite isso. Então tem um pouco esse exemplo. Óbvio que esses limites não são tão óbvios, porque se fosse assim, não teria necessidade desse debate. Mas eu acho que esse debate é importante. E eu diria que se a gente conseguisse focar nesses dois limites, a gente avançaria bastante. Os limites semânticos e a unidade da Constituição. Dayan, sem qualquer retoque no que você disse, concordo integralmente. Eu acho que já comentei contigo, a minha dissertação foi toda sobre o Supremo e comparando ele com quatro cortes estrangeiras. Então, tipo, eu acabei tendo que fazer o dever de casa e estudar a história toda do Supremo. E se o Supremo hoje é, tipo, Bambambam, Bam, Bam, a coroa da rainha, a cereja do bolo, por muito tempo o Supremo não foi. O Supremo, por muito tempo, era o poder mais chinelhado, tanto que eu falava que não tem a espada nem a chave do cofre. Então, o poder Claro. judiciário é o que menos dá, menos oferece O menos perigo. perigoso, né? Essa frase era lá do Hamilton. Hamilton escreveu isso lá nos Federalistas. Mas então eu acho que isso para dizer o quê? Porque eu acho que também um outro limite que existe e que hoje muitas pessoas que criticam a própria atuação do Supremo é porque esse limite se encontra meio acanhado ou por questões políticas esse limite não atua por interesses que não aparecem ou aparecem a gente finge ignorar, que é a própria separação de poderes. De muito tempo a gente vê que o poder legislativo, o poder executivo, principalmente em âmbito nacional, eles não têm atuado dentro daquilo, das suas possibilidades mesmo, como deveriam, tanto que muitas pautas políticas acabam caindo para o Supremo decidir, porque os poderes políticos não querem botar as mãos naquilo ali. Então, se hoje, isso é uma visão minha, tanto que se hoje critica-se o Supremo, eu tenho várias críticas ao Supremo, mas se hoje critica-se o Supremo por, às vezes, ele atuar mais do que acha que ele deveria, é porque durante um bom tempo, aí vamos pensar de Constituição de 88 para cá, durante um bom tempo, os demais poderes, executivo e legislativo, deixaram margem para o Supremo ir crescendo, tanto na década de 90. Se perguntar para qualquer um aqui, fala aí 5 ministros da década de 90, ninguém vai saber, mas é porque realmente o Supremo não tinha o menor destaque até ali a virada do 2002, 2003, quando começou o Supremo a ter mais destaque. E tudo isso que eu estou falando é porque tem uma outra pergunta da Mona Lisa, que a gente está falando exatamente de limite, e que a Mona Lisa fez uma pergunta aqui que eu acho muito boa, porque é completamente a pauta do dia, seja jurídica, seja política. Levando em considerações as questões atuais, ativismo judicial e essa tensão política entre poderes, exercendo o poder constituinte de reforma, seria possível que o legislativo impusesse limitações à atuação do Supremo Tribunal Federal, Eu acho mesmo que que esse o debate, mantivesse como o guardião da Constituição? eu acho que esse debate vai acabar acontecendo na prática. Eu acho que sendo escalada a atenção, e aí tem tudo a ver com a nossa aula. Porque essa questão também da interpretação constitucional e essa ideia das rodadas, muitas vezes isso foi resolvido por uma atuação também política do nosso Supremo, de entender que eu também não quero entrar em certos debates. O caso da vaquejada ainda não foi julgado. Então hoje pode a vaquejada. Então, o caso também da questão dos tributos progressivos, do PTU progressivo, o Supremo se manifestou dizendo, tá bom, eu aceito. Acaba que, de certa forma, essas rodadas de diálogo constitucional, de diálogo institucional, uma hora alguém tem uma postura de resignação.
porque senão não acaba. Porque senão vai ser 2025, inconstitucional. 2026, nova emenda. 2027, inconstitucional. 28, emenda. Então, isso também parece pouco jurídico, mas acaba que a atuação jurídica é permeada pela política. Também a própria força também da Corte Constitucional Brasileira hoje também se deu por questões políticas, por questões também de um certo vácuo. Então, eu diria que isso vai ser respondido na prática. Eu poderia dar bons argumentos, tanto que não quanto que sim. Por exemplo, por dizer, seria possível uma emenda para limitar os poderes do Supremo? Você poderia, para defender que sim, você ia dizer, olha, sim, é possível, porque, na realidade, a separação dos poderes não é absoluta, a separação dos poderes não tem seu núcleo essencial atingido, por isso, porque o Supremo continua com as suas funções, então você não poderia aprovar uma emenda para extinguir o Supremo, mas poderia aprovar uma emenda, por exemplo, para limitar as decisões monocráticas, como se pensou, para evitar os pedidos de vista, como se pensou, mas isso não afetaria o núcleo essencial da separação dos poderes. E mais, existe uma legitimidade democrática, principalmente numa questão de emenda constitucional, que tem um quórum qualificado, muitas vezes um quórum qualificadíssimo. Portanto, nessa tensão entre constitucionalismo e democracia, a democracia estaria se manifestando, respeitando os limites, respeitando o núcleo essencial da separação dos poderes, respeitando o núcleo essencial da atuação do Supremo, e, portanto, seria possível. De outro lado, seria possível também afirmar justamente o contrário. O Supremo, ou alguém poderia defender, dizendo: olha, quando você trata, quando você se miscui justamente no âmbito do Poder Judiciário, que são seus julgamentos, você está violando o núcleo essencial da separação dos poderes. E a separação dos poderes é não só cláusula pétrea, mas como, de certa forma, por assim dizer, uma das maiores cláusulas pétreas. E se você está atuando justamente para limitar um dos poderes constituídos, você está justamente atingindo a separação dos poderes e atingindo a própria democracia, porque a democracia tem como um dos seus pilares a separação dos poderes. A democracia hoje não é a democracia que a maioria faz o que quiser. Não é isso que se entende como democracia hoje, e não é isso que a Constituição diz. Então, seria absolutamente inconstitucional, a ponto de que poderia ser feito até um mandado de segurança durante a tramitação dessa PEC, desse projeto de lei. Então, sim, o fato é que existem argumentos para as duas posições. Isso é ponto. Isso é ponto pacífico. Agora, vai haver uma questão política na prática que a gente vai ter vai ter essa discussão. E acho que essa vai ser a nova postura. Como vai ser? A gente não sabe. Mas eu acho que, para além das posições doutrinárias pessoais, eu acho que isso possivelmente vai acontecer na prática. O que é fato é, não pode para fins doutrinários, não pode ser atingido o núcleo essencial da separação dos poderes. Você pode atingir a separação dos poderes de certa forma, limitar de certa forma a atuação do Supremo? Teoricamente, sim. A questão é limites dos limites. Quando atinge o núcleo essencial? É aí que está o debate. Perfeito. Cara, pode tocar se tiver mais coisa para falar aí, para a gente seguir. Bom, vamos lá. Eu vou pincelar um pouco do Poder Constituinte. Pelo que eu entendi, já tem uns 45 de aula, né? Quanto tempo? Fala uns 15 50. minutos. 50. Te fala uns 10 minutos de Poder Mas Constituinte. tem gente que paga para ter esse tipo de aula. Eu nunca me incomodo quando eu não preciso pagar para ter esse tipo de aula. Então, Gosto mas muito, assim, que, eu acho que principalmente porque é um tema que acaba sendo da ordem do dia. Acaba sendo, tipo, nossa, o Supremo, e aí, qual o limite do Supremo? Quais são os limites? Eu acho que isso é importante a gente cara, debater, até para a gente ter um debate eu mais acho qualificado. que esse é um tema que eu acho que até qualquer dona de casa que hoje esteja um pouquinho mais antenada nos noticiários, se ela caísse de paraquedas nessa aula, obviamente tem questões técnicas, jurídicas aqui, mas ela ia ter perguntas para te fazer também. Então, realmente, eu acho que é um tema que, apesar de o aparato de técnico dele de fundo seja algo denso, pesado, mas eu acho que não existe um tema hoje que desperte mais interesse, seja do mundo jurídico, seja do mundo geral, principalmente não só no Brasil, isso na verdade no mundo inteiro tá acontecendo. Então eu super me empolgo com esse tipo de aula. Mas acho que, sei lá, uns 15, 20 minutos tá bom. E quando a gente vai falar de poder constituinte, eu vou trazer justamente para onde a gente estava falando, tá? Nosso ponto. Não vou ficar ponto a ponto nisso. O que eu acho, talvez, fundamental quando a gente vai tratar disso,
quando a gente vai pensar nos conceitos do poder constituinte, é aquilo que a gente falou. O poder constituinte, né? Isso está no seu livro de doutrina, mas é o poder constituinte originário, poder constituinte derivado informador, que seria o poder constituinte derivado que reforma a Constituição através das emendas. Aí teve a revisão constitucional logo que saiu a Constituição, tal. Aí o poder constituinte derivado decorrente seria das constituições estaduais. Mas eu acho que o principal aqui é a gente entender que, apesar da nomenclatura ser poder constituinte originário e poder constituinte derivado, seja reformador, seja decorrente, essa terminologia não é exatamente técnica. O poder constituinte é apenas o originário. O poder constituinte derivado, seja reformador, seja decorrente, ele é um poder constituído. E isso muda tudo. Isso muda tudo na sua cabeça. O poder constituinte originário é o poder que inaugura uma nova ordem jurídica. A partir dessa nova ordem jurídica, a gente vai pensar na reforma da Constituição, nas alterações todas da Constituição, vai pensar na Constituição estadual, mas existe uma ideia hierárquica mesmo. O poder constituinte originário é que gera a base para o poder constituinte derivado. A titularidade do poder constituinte hoje já chegou à conclusão que é o povo. A ideia clássica lá do Abade Sieyes, nunca sei falar esse nome, enfim, falar do Abade lá, era da nação, mas hoje isso é pacífico, 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 pelo menos no Brasil. Titular do poder constituinte, povo. E aí um negócio que eu acho que tem tudo a ver é que existe uma certa decoreba das características do poder constituinte originário. Ele é inicial, ilimitado, incondicional, incondicionado, indivisível e permanente. O que eu acho legal nesse debate é a gente repensar esses limites. Diz-se que o poder constituinte originário é inicial, porque ele funda uma nova ordem jurídica, ele cria tudo. Tem uma ideia meio de que ele é o Adão e Eva, assim, uma coisa tipo assim, agora fundou. O ponto é que a gente tem que repensar, a gente tem de repensar essa concepção mitológica do poder constituinte. Porque o poder constituinte, e a gente pode trazer o nosso exemplo do Brasil, a gente teve a Assembleia Constituinte que gerou a Constituição de 88. Não dá para a gente dizer que antes não existia nada, de que não existia antes uma tradição histórica no Brasil. O direito brasileiro não existia. Os juristas que elaboraram a Constituição já existiam antes. Eles tinham estudado antes. Então não existe essa fundação, o mito da fundação não é exatamente verdadeiro. Então, leva para sua prova, né? Pelo amor de Deus, tá? A gente, quando for falar de prova, lembra das características. Mas num segundo passo, quando a gente for pensar nesse debate, a gente entende que sim, ele tem a característica inicial porque ele funda uma nova ordem jurídica e tal, mas essa fundação não é absoluta. Por mais que haja um rompimento com o passado, por mais que muitas vezes esse rompimento seja muito abrupto, e talvez no Brasil nem tenha sido tão abrupto assim, a realidade é essa, por mais que seja a inauguração de uma normalidade democrática, mas assim, talvez não tenha havido tantas e tantos rompimentos assim. Então é importante ter essa noção, porque o poder constituinte originário, o povo, a manifestação popular, é um fenômeno político, é um fenômeno histórico. E, portanto, é um fenômeno que tem em si tudo o que aconteceu antes. Essas pessoas tinham uma história, essas pessoas viveram antes, essas pessoas estudaram antes. Então, tinha suas pré-compreensões, como a gente falou. Então, se existe uma inicialidade na doutrina, a gente pode repensar isso um pouco. Uma segunda ideia que tem clássica também é que o poder constituinte originário é ilimitado. Não existem limites ao poder constituinte originário, isso juridicamente. Então, politicamente, tem limites, porque a manifestação política tem sempre seus limites do debate político, mas juridicamente não tem limite. O ponto é, será que realmente ele é ilimitado? Porque talvez a gente não tenha esse debate no Brasil, porque a Constituição de 88 é uma Constituição absolutamente republicana, absolutamente democrática, que respeita os direitos fundamentais. Mas e se nós tivéssemos, em 88, elaborado uma Constituição que reinstituiria a escravidão? Ah, mas não existe limite jurídico, né? Será que seria possível? Uma Constituição que elabora a pena de tortura como algo basal, como algo normal?
Será que isso seria possível? Então, vale a gente pensar um pouco nisso. O fato é que o Supremo já se manifestou sobre esse ponto e o Supremo entendeu e entende pacificamente que todas as normas originárias da Constituição, ou seja, as normas que vieram lá em 88, não podem ser declaradas inconstitucionais. Esse é o entendimento do Supremo. O ponto é, será que o Supremo está falando isso porque não tem nada tão esdrúxulo na Constituição? Porque talvez se tivesse, a posição seria outra. Dizem que o poder é incondicionado, o poder constituinte originário seria incondicionado, ou seja, ele mesmo cria sua própria forma de manifestação. Mas, de novo, será mesmo que ele é tão incondicionado assim? A gente pensar. Mas leva para sua prova, né? Incondicionado, tá tudo certo. Marca na sua prova, pelo amor de Deus. Mas depois você pensa nisso. De novo, disse que o poder constituinte originário é indivisível. Mas será? Porque essa própria indivisibilidade, ela pode ser questionada para fins políticos, ou para fins, talvez, de uma questão que a doutrina estadunidense tem falado um pouco de momentos constitucionais. Ou seja, alguns autores propõem que a noção de poder constituinte originário seja substituída por uma noção de que existem momentos constitucionais, momentos grande Constituição. Quais são os grandes exemplos que se dão lá nos Estados Unidos? O fim da escravidão, depois da Guerra de Secessão, e, para alguns, a gente poderia pensar o New Deal, depois da crise de 29. São momentos tão importantes para a história constitucional, de tanta mudança na ordem jurídica, e na ordem econômica, e na ordem social, que são verdadeiros momentos de fundação, de refundação. Então, também a própria ideia de indivisibilidade, de uma coisa meio única, também é complexa. E, por fim, existe a noção de que o poder constituinte é permanente. O poder constituinte originário é permanente porque ele está sempre num estado de latência. Lembrando, gente, quando a gente fala patente, é algo claro, e latente é algo que está embaixo. Um pouco mais está latente. Tá latente, não, não, é patente. Mas enfim. E o poder constituinte seria permanente por estar sempre no estado de latência. Ele está sempre ali de olho. Essa é a ideia clássica da doutrina. Só que, no entanto, o que pode ser questionado nessa noção é que o poder constituinte originário não pode ser entendido também como quase uma espada de Damocles, uma ideia que fica sempre ameaçando a democracia e ameaçando a ordem constituída, tipo, ó, não dá mole, não. Porque senão, onde vai ficar a segurança jurídica? É necessário uma certa estabilidade. Por mais que sim, obviamente, a soberania popular pode ser exercida a qualquer momento, claro. A ordem. O feudalismo durou 1000 anos, né? Eu gosto dessa expressão. O feudalismo durou 1000 anos, mas acabou. As coisas mudam. E aí, ponto que também muitas vezes se discute sobre o poder constituinte é se ele é um poder de fato ou de direito. A resposta que costuma ser correta é: o poder constituinte é o poder constituinte originário é um poder de fato. Não é um poder de direito, é um poder de fato, uma manifestação política que gera a ordem jurídica, mas é uma manifestação política eminentemente de fato. Mas alguns autores têm discutido se não existem condições morais mínimas, por aquela discussão que a gente teve da, pô, mas pode tudo? Não sei. Aqui eles falam de expressão, acho que isso é. Aí que a gente falou, a Convenção da Filadélfia, fim da escravidão e New Deal, como os momentos constitucionais lá do Bruce Ackerman, que fala disso. Aí a gente vai falar de direito constitucional intertemporal, que eu acho que não é exatamente o nosso ponto, que eu acho que isso dá um pano para manga. Mas basicamente o que eu, já agradecendo e me encaminhando para as perguntas, e aí eu posso responder quantas perguntas vocês quiserem, eu tô tranquilo. Que horas são? Não, ainda dá. De boa. Mas a gente vai conversando. Mas o ponto que eu acho que é fundamental para a gente ter essa noção é, quando a gente está falando de interpretação da Constituição, a gente tem caminhado para um modelo em que todos interpretam a Constituição, em que não há última palavra. O debate é eterno, o debate é permanente. E quando a gente está falando de poder constituinte, o poder constituinte é apenas o originário. Os poderes constituintes derivados e reformadores, e que seja,
são poderes constituídos. A noção da Constituição, do poder constituinte originário, como não uma fundação mitológica, mas sim como um grande alicerce. Isso é importante que a gente tenha em mente. Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu estou aberto às perguntas e a gente segue conversando. Boa, Dayan. Tem mais algumas perguntas aqui que eu copiei no chat e agora entrou mais uma aqui. Então já são 4 perguntas. E é um tema, obviamente, que desenvolve, que esbarra em paixões e, obviamente, é algo da pauta do dia. Então, todo mundo, de alguma forma, acaba se sentindo incomodado com alguma questão, se sentindo estimulado com alguma coisa que lembra. Então, assim, na verdade, eu acho até estranho quando a pessoa fala que não gosta de direito constitucional. Cara, constitucional é direito da fofoca. Você vê hoje em dia é só isso, é o que dá o pano para manga, para discussão, mesa de bar, nego se matar ali por às vezes por alguma questão ali, é como é o Fla-Flu Tira se o Flamengo era moderno. campeão de 87, né? É isso, se o Flamengo é campeão de Falar sobre ele. 87, que o Botafogo é o maior dos menores ou o menor dos maiores, é essa coisa. Mas tem uma pergunta aqui da Camila que você passou bem passando na questão que foi em relação ali sobre o controle judicial de políticas públicas, que também é um tema que, porra, dá para ficar uma semana falando sobre o assunto e não vai esgotar, vai sair com mais dúvidas dessa semana do que certezas, que ela pontuou aqui que as decisões judiciais, por muitas vezes, concedem a uma pessoa só um medicamento e muitas vezes não levam em consideração as políticas públicas, muito menos o orçamento, sem a aplicação de qualquer critério nesse sentido. E aí ela pergunta se o judiciário deveria utilizar critérios para a tomada de decisões desse tipo em ações individuais, conforme ela menciona aqui o artigo 193 da Constituição. Mas a ideia, acho que central é se, tipo, se você conseguiria identificar alguns critérios. Eu sei que o Barroso tem um artigo muito bom e antigo, ele ainda advogava. Esse artigo estava no site do escritório dele, mas pode achar em qualquer lugar. E ele tem e como ele foi procurador de Estado, para quem não sabe, ele foi procurador do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu até gosto, seja pela própria sabedoria do ministro Barroso, mas por ter sido também procurador de Estado, então ele pensa assim, ele costuma pensar principalmente pautas como essa, de forma assim bem equilibrada, com bastante parcimônia, que ele já esteve do nosso lado. Mas então, tipo, para quem gosta do assunto, eu recomendo a leitura desse artigo do Barroso, mas você consegue identificar critérios que o judiciário deveria utilizar para esse tipo de decisão? Bom, eu vou tentar segurar meu sangue de procurador, porque senão eu saio daqui gritando quando eu falo desse assunto. Né? Qual o critério? Nenhum. Né? O critério da urna, mas enfim, brincadeira. Mas eu acho que o principal critério, tentando ser equilibrado, menos parcial, o principal critério é a possibilidade de universalização naquilo ali. Para mim é esse. Que é um critério que tem como grande pressuposto a isonomia. Porque você não pode, para mim, né? Você não pode dar um determinado medicamento, por mais que o medicamento seja muito dramático, né? Você não pode dar um medicamento que você não vai poder depois universalizar. Porque senão o que você está gerando é uma falta de isonomia entre quem tem acesso ao judiciário e quem não tem. E às vezes mais até. Uma falta de isonomia entre quem pega um juiz que está mais afim de dar a liminar e quem não pega. Então, eu acho que um grande ponto para mim é a possibilidade de universalização e deixar o máximo possível isso com quem está pensando na macropolítica da coisa, quem está pensando na macrodecisão da coisa. Então, por exemplo, outro critério, assim, eu realmente acho, obviamente, que certas questões não deveriam ser julgadas pelo judiciário. Mas, se forem ser julgadas, que seja por uma ação coletiva. Porque numa ação coletiva, você consegue ter noção do impacto. É óbvio, parece muito fácil. Tipo assim, caraca, nossa, você pensa uma capital. Ah, um remédio de 50 mil reais. Pô, 50 mil reais não é nada para o orçamento de uma capital. Isso não é. E quantos remédios vão ser?
E aí, se você bota uma ação coletiva, você tem noção do impacto orçamentário daquilo ali. Então, eu acho que, para mim, um grande ponto nessas questões de ações individuais em política pública é a molecularização dessas demandas. Molecularização que você pega vários átomos, junta numa molécula. Você vai ampliando a discussão que você consegue ter a noção do todo. Você fica com um pouquinho menos de visão de túnel, né? Visão de túnel é aquela noção de que você tá ali como quem está numa bitola, só consegue enxergar um. E realmente, quando você pensa em R$ 50.000 e um remédio, parece pouco para o orçamento de um município. Mas quando você pensa na discussão ampliada, então eu diria que esse é o principal ponto. Outro seria a noção, a necessidade, para mim, de discussão profunda com vários agentes. Então, você tem que ter os agentes de saúde, você tem que ter os agentes orçamentários, você tem que ter um debate mais profundo possível para você conseguir entender o tamanho dessa discussão. Porque é muito, muito fácil dar uma liminar quando você recebe uma inicial com alguém com problema de saúde. É muito fácil, principalmente liminar, porque o município nem se manifestou, né? Agora, difícil às vezes é cumprir a liminar, porque tem um professor amigo meu, que também é procurador, e fala: olha só, pô, muito bonita a sua liminar de internação. Chegou o oficial de justiça no hospital e o agente de saúde fala: olha, escolhe quem é que você vai tirar da internação, que eu não vou escolher. Tem 4 leitos. Os 4 leitos estão ocupados de pacientes com CTI. Você vai escolher quem você vai tirar. Então, para mim, a solução é sempre, e eu realmente acredito muito nisso, é o que me fez ser procurador, é a ideia de que você tem que pensar no macro da coisa e não no micro. Não um coletivismo que desconsidere as individualidades, não é isso. Mas é uma noção de que a política tem que ser feita numa noção mais ampla. Porque senão a gente vira uma grande falta de isonomia. Porque, mas tem a defensoria, então as pessoas não precisam pagar. Mas não é todo mundo que conhece a defensoria, infelizmente. Não é todo mundo que tem acesso ao defensor. E aí, quem tiver acesso ao defensor bom vai ganhar. Quem tiver acesso ao defensor ruim não vai. E aí tem o juiz. Então, assim, eu acho que quanto mais coletiva essa discussão, melhor ela fica. E, para mim, muitas vezes essa discussão tem que ser feita longe do judiciário. Cabe ao judiciário. E aí a gente tem que citar esse recente tema de repercussão geral, que o judiciário foi muito bem ao entender que, olha, compete, o Supremo, né? Compete ao Poder Judiciário apontar a finalidade a ser atendida, mas não a medida específica. O judiciário pode falar: olha, você tem que cuidar desse problema assim, específico, porque isso é um problema, isso decorre da Constituição, você não pode ignorar esse problema. E a gente sabe que muitas vezes a política ignora os problemas. Mas como vai resolver, cabe a quem foi eleito na urna. É isso. Cara, é irretocável. É só, tipo, é uma experiência nossa de Porto Alegre, e que eu acho que pode acrescentar aí. Na verdade, são dois pontos. Um que você falou que sobre a questão dos técnicos, das pessoas que entendem do assunto, do macro, sentarem e conversar, e eu acho que isso realmente. Mas eu acho que o problema vai um pouquinho além disso, porque eu acho que hoje a gente já tem isso, a gente já tem isso há um bom tempo. O que eu acho que falta é levar isso a sério, então, tipo, e cumprirem na prática exatamente aquilo que foi traçado pelos técnicos, e também que outros atores envolvidos nesse cenário respeitem o trabalho que foi feito. Não vai ser qualquer demérito aqui em relação à defensoria, mas é porque normalmente é a defensoria que está do outro, que litiga contra essa situação. Vamos imaginar aqui que sentaram profissionais de várias expertises para tratar desse tema que a gente está falando. Traçaram um plano, vai ser cumprido dessa forma. Aí vamos imaginar que, sei lá, por questões ideológicas ou por discordar do desfecho que se deu, mas é um desfecho razoável, proporcional, adequado ao orçamento do ente. A defensoria não concorda e ou entra com várias individuais ou entra com uma ação civil pública para discutir esse plano. Eu acho que isso deveria também passar por uma conscientização das próprias carreiras, essas carreiras de Estado. A gente não pode, obviamente, eu não estou falando em amordaçar e tal, mas uma questão de deferência ao trabalho técnico e sério que é feito, obviamente, se for também seguido de forma técnica e séria, para não ficar
como você disse na questão da interpretação da Constituição, eternizando a questão, aí faz um plano. Aí o Ministério Público, porque aí tem aquela coisa que os promotores, eu não me vinculo ao que o outro promotor fez. Aí o promotor A, que participou do plano, tudo encaminhado, bonitinho, aí chegou lá na frente o promotor B, eu não concordo com isso, tem uma posição completamente contrária. Não precisa nem ser de esquerda ou direita, mas assim, uma visão de mundo completamente diferente, e aí vai querer ficar martelando no judiciário. Pô, a perturbação nunca cessa. Então, eu acho que falta um pouco dessa questão da conscientização, inclusive, dos próprios atores, de levar a sério. Eu acho que isso está arraigado na cultura do brasileiro, por isso que eu acho que é difícil da gente extirpar isso, porque eu acho que está no nosso DNA eternizar as discussões. Tipo, claramente todo mundo sabe que 87 é do Flamengo, mas até hoje ainda tem gente que fica discutindo. E o outro ponto que você falou, e eu concordo, que o judiciário não deve participar sentar essa mesa, mas eu acho que o judiciário não deve sentar essa mesa para discutir com a caneta de decidir. Mas eu acho que é importante, eu digo isso por algumas experiências ali no gabinete do Procurador-Geral de Porto Alegre, porque muitas das vezes, em situações delicadas que envolvia política, jurídico, financeiro, mídia, e muitas das vezes que eu vi que sentando para construir, obviamente o judiciário não dava palpite, dava, mentira, dava sim, sentado à mesa, dava também, era realmente uma construção a várias mãos. Mas ele não estava ali no papel de decisão. Mas quando o judiciário participou disso, e uma figura importante dentro do tribunal, cara, às vezes até o corregedor, isso aconteceu na questão das enchentes, de conversar, como é que a gente vai fazer, a corregedoria da PGM conversou com a corregedoria do tribunal, como é que a gente vai tramitar isso, para ser algo ordenado, não ser uma loucura. Então, eu acho que é legal chamar o judiciário para participar, não como decisor, mas como realmente ver como é que foi, até para ver como é que foi construído, porque quando isso chegar no judiciário por uma reclamação de algum ator insatisfeito, seja porque perdeu na rodada de negociação na mesa, seja porque não participou e então se sente desprestigiado, ou porque não concorda ideologicamente, o judiciário vê com outros olhos. Não, peraí, isso aqui Uhum. não Ele passou. é. Exatamente, eu participei, não é essa história que você está me contando. Então, eu só quis fazer esse ponto porque eu vi isso funcionando muito bem em Porto Alegre. E a gente acabou de ver no tema, acho que foi no tema 1, 2, 3, 4, se eu não me engano, que o próprio Uhum. Supremo sentou ali para compor com as partes envolvidas Sim. e realmente chegar a um melhor consenso possível. Aí era só essa pontuaçãozinha que eu queria fazer, mas é mais uma Concordo. Eu contribuição. acho que faz sentido, sim. Até porque muitas vezes vai parar no judiciário mesmo. Então, Sim, vai parar. Mas quando parar lá, o próprio judiciário vai falar: não, não é assim. Aí já breca sim. aquele negócio. Em vez de eternizar o judiciário, interrompe o círculo vicioso. Cara, tem uma outra pergunta aqui, que isso aqui eu realmente é a pergunta da Ana Carla. E eu sempre gostei desse ponto, eu nunca parei para pesquisar. Que, professor, no Brasil, tradicionalmente adotamos o positivismo e sabemos que o poder constituinte originário é ilimitado e incondicional. Que nem você disse ali, você propôs talvez uma releitura dessas características, mas o que ensinam os manuais de direito constitucional são essas características. Aí ela pergunta: eu queria saber se, mesmo assim, adotamos o princípio da vedação ao retrocesso no que tange à criação de uma nova Constituição, exatamente naquela. Uma nova Constituição poderia, por ela ser ilimitada e incondicionada, ela poderia trazer a pena de morte como uma pena normal de ser aplicada num processo penal? Eu acho que a resposta de prova, e a resposta que é bem consolidada, é que não existe vedação ao retrocesso quando a gente está falando de uma nova Constituição, uma nova ordem jurídica. A resposta é essa, tá? A gente pode repensar a resposta, mas a resposta é: existe vedação e retrocesso entre ordens constitucionais distintas? Não, porque uma nova ordem constitucional, essa nova ordem constitucional é ilimitada juridicamente. Então,
Não, a Constituição de 88 é bem garantística em uma série de direitos. A próxima pode ser feita a Constituição de 2025 e essa Constituição de 25 mudar tudo? Pode, é perfeitamente possível. O que alguns autores propõem é que existe um conteúdo mínimo, e é importante dizer que esse conteúdo é mínimo. Então, por exemplo, os direitos trabalhistas da Constituição de 88 foram reconhecidos, são é bastante. Poderia uma nova Constituição tirar? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Então, o que alguns autores defendem é que existe um conteúdo mínimo que talvez não pudesse ser feito nem para uma nova Constituição. Qual é esse conteúdo, a gente não sabe. Porque acaba que na prática mesmo, esse debate não se inaugurou no Brasil. E é difícil pensar como esse debate se inauguraria, porque criaria uma nova Constituição, mas aí a Constituição ia manter o Supremo? E que Supremo é esse que ia julgar? Será que esse Supremo não ia ser alinhado ao novo regime? A gente não sabe. Mas, assim, o que eu posso te dizer, assim, com certeza, com resposta de prova, é vedação de retrocesso não se aplica de forma alguma a uma nova ordem jurídica. Poderia uma nova Constituição criar tortura? Eu entendo que não. E aí, eu achei que você fosse perguntar isso, né? Você falou de jurisprudência. Falou, positivismo, não sei o quê. Olha que coisa interessante. Será que essa ideia de um conteúdo moral mínimo não está dialogando com um certo justnaturalismo, com o direito natural? Acho que é uma coisa a ser pensada. Porque, peraí, se você levar. Positivismo não é só isso, tá? Às vezes o positivismo a gente maltrata o coitado do positivismo como se fosse uma coisa meio, nossa, é burro, e só. Não é isso, não é isso, não. Mas, assim, de certa forma, essa posição de que, mesmo uma nova ordem jurídica estaria limitada por alguns acordos morais mínimos, sei lá, eu penso muito em escravidão, assim, pô, não é possível, não pode, mas de certa forma talvez dialogue com o direito natural. Mas enfim, acho que é um ponto a ser pensado. Mas só para fincar bem a resposta, com certeza não existe vedação retrocesso de uma nova ordem jurídica. Com certeza não. Foi aquilo que você disse, né? A Constituição ali ela está inaugurando uma nova ordem jurídica, mas as pessoas que a escreveram, não. Elas têm preconcepções de justiça, de certo e errado. Então, obviamente, vamos imaginar uma Assembleia Constituinte só de escravocratas ali. Obviamente, para eles é super normal meter a escravidão na Constituição e o ordenamento que vier vai ser opressor nesse sentido. E o próprio Supremo que constituírem vai ser também um Supremo escravocrata. Mas eu não consigo imaginar hoje uma Assembleia Constituinte reunindo apenas escravocratas. Por conta da pesquisa para o Supremo, eu li algumas das atas da Assembleia Constituinte para ver a parte que discutiram a questão do Supremo e se chegou a questionar de criar um Tribunal Constitucional no Brasil, que nem tem na Alemanha, que nem tem na Uhum. Itália, mas acabou não indo para frente. Mas na própria discussão ali você vê que o pessoal que participou da Assembleia, eles têm suas preconcepções e cada um, por um lado, uma galera era a favor de criar um tribunal constitucional, outra galera não. Então, assim, eles não chegaram ao mundo do nada. Então, eles Não, também têm uma preconcepção e é difícil a gente conceber que, ainda que estejamos vivendo tempos de extremismo, tanto para um lado quanto para o outro, mas quando a gente junta numa assembleia uma galera, eu acho meio difícil criar um texto que seja predominantemente num sentido e com os absurdos desse, principalmente que são exemplo, contrários a. um debate que seria, imagina, o debate da pena de morte. E aí, por exemplo, você poderia defender que, olha, não, mas é um consenso, mas nos Estados Unidos tem pena de morte. E aí? Então, assim, acho que é um debate, mas fato é que, assim, que os livros diriam, com certeza não existe vedação de retrocesso. Cara, a gente tem só mais duas perguntas aqui, já acabando, a gente passou um pouquinho só da hora, mas pelos elogios do chat, parece que a aula tem sido proveitosa. Na prática, em sede de controle difuso, como é que um juiz singular ele faz para interpretar determinado texto, ou até norma já, que é objeto de uma controvérsia, que ainda é controvérsia no Supremo em relação à constitucionalidade daquilo, do tema?
Olha, muitas vezes o Supremo chega a suspender, né? Não exatamente suspender não, mas suspender os processos. Então, eu acho que isso faz todo sentido, porque fato é que a posição do Supremo vai precisar ser seguida. Então, às vezes ele entende que não, e o Supremo diz que sim, e aí? Aí o CPC até fala disso. Se tiver transitado, pode ser uma ação rescisória, ou se não tiver transitado, vai ser uma questão de não vai ser aplicada essa decisão. Então, tem essas noções. Fato é que a discussão do Supremo vai ser seguida. Então, a decisão que vier depois do Supremo vai ser a decisão a ser adotada pelo Poder Judiciário. Enquanto o Poder Judiciário não tem aquele debate da superação. A debate da superação é um debate com o Poder Legislativo, principalmente. Talvez um pouco com o Executivo, mas principalmente com o Poder Legislativo, inclusive porque a Constituição diz com todas as letras que as decisões de controle concentrado vinculam o Poder Judiciário e o Poder Executivo, não diz o Poder Legislativo, entende? Mas quanto ao juiz, se não tiver sido suspensa, se não tiverem sido suspensos os processos, ele julga. Ele julga. Bom, o Supremo vai discutir essa questão, mas essa questão ainda não foi julgada, e até porque você não sabe quando o Supremo vai julgar, muitas vezes o Supremo vai julgar isso daqui a 20 anos, e dá de acordo com a definição dele, com a ideia dele. Isso acontece muito, porque se não for suspenso, se os processos não tiverem sido suspensos, se a lei não tiver sido suspensa, tem que julgar, ele não pode não julgar aquilo ali, entendeu? E ele julga de acordo com a convicção dele, natural, sendo certo que a posição do Supremo depois vai ser julgada, vai ser a definitiva, inclusive porque o CPC tem já várias disposições sobre isso. E, por fim, uma pergunta aqui do Wallace, que veio carreado de vários elogios para você sobre conseguir sintetizar em pouco espaço de tempo bastante informação e conteúdo. E aí ele retoma ali a questão do backlash, até para saber se ele falou, para saber se eu entendi bem e tal. Um caso semelhante seria a criminalização da maconha, já que, caso o parlamento proponha uma nova emenda à Constituição, poderia ocorrer novamente o efeito backlash que você destacou no caso da vaquejada? Cara, tem rolado muito backlash. Acaba que, na prática, eu fiquei pensando sobre isso. Na prática, atualmente, tem rolado mais ameaça de backlash do que backlash. Backlash, para quem. Backlash é justamente o que alguns autores chamam esse efeito da reação legislativa. Assim, é uma expressão que a gente usa que é a ideia de chicote, né? Que é a ideia que você bate, estala e volta. Essa é a ideia do backlash. Meio que um efeito rebote, um efeito da reação legislativa. É esse fenômeno que a gente está tratando no contexto dos diálogos constitucionais, diálogos institucionais. Olha, pode perfeitamente. Sim, tem vários casos, tem muitos e muitos casos. Tem essa questão, e a gente está agora vendo até o backlash da Corte Constitucional com a limitação dos julgados. Mas isso já rolou nos Estados Unidos. Tem aquela questão justamente, tem momentos nos Estados Unidos em que houve justamente esse debate. Em que, olha, se você, quase, né, na política rolou, se vocês decidirem isso, nós vamos fazer isso com o Supremo. Às vezes são tensões muito grandes, mas que tem tudo a ver com a ideia de reação legislativa. Agora, no caso da maconha pode acontecer isso? Perfeitamente. Quase todos os casos pode acontecer isso. E aí o Supremo vai ser levado a julgar ou não. Assim, com certeza o que vai acontecer é, em sendo aprovada uma emenda, meio que superando a jurisprudência do Supremo sobre a questão lá da maconha, vai haver uma ação constitucional. Porque quem concorda com a decisão do Supremo se perder nessa questão política do Congresso, vai ajuizar e vai falar: Supremo, se manifeste. E aí a bola vai estar com o Supremo. O Supremo vai querer comprar a briga ou não. Na vaquejada, até o momento, não quis comprar. Na hora do IPTU progressivo, ele não comprou, não. Assim, ele vendeu a briga. Ele falou: olha, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Então, assim, vai ter um. E importante isso, existe um ônus argumentativo também para o Supremo. Porque uma coisa é você julgar determinada postura inconstitucional. Mas agora, julguei inconstitucional. O legislativo veio com quórum, porque isso também é muito importante. Por isso que essa diferença da, da lei com a emenda. Na emenda, existe um quórum qualificado. O Poder Legislativo fez uma super maioria. No caso, a nossa super maioria nem é tão grande assim. Mas é 60% do Congresso, é muita gente. Então, o Supremo aumenta um pouco o sarrafo para brigar. E até hoje o Supremo não comprou essa briga. Talvez em algum momento compre. E aí a gente vai ver. Aí quer dizer, então, que poderia julgar
a emenda inconstitucional e eles aprovam outra emenda? Pode. O jeito que está posta a justiça do Supremo, assim, pode. Eu acho que do mesmo jeito que é instigante essa aula, ela é decepcionante, porque você sai dela com mais dúvida do que certeza. Você entra achando que tinha dúvidas em relação a algumas coisas, você não sai com resposta para suas dúvidas, e você sai com mais algumas outras. Meu Deus, eu não tinha nem imaginado isso. Eu estava tão bem até hoje sem isso, e agora eu estou com mais dúvidas. Mas, é assim, não tem resposta pronta e acabada para tudo. Então, eu acho que é um pouco decepcionante. Quando eu estou dando aula e me perguntam, eu me sinto um pouco decepcionado porque o aluno faz uma pergunta, espera uma resposta e fala, cara, não tem resposta para o que você está me perguntando. Mas a grande graça daqui da nossa aula é exatamente isso, porque a gente vai continuar pensando sobre isso e que é o que acho que é o que estimula o motor dessa discussão continuar funcionando. Dayan, mais uma vez aqui a gente não tem mais perguntas, então já vou encaminhando ali para o encerramento. Mais uma vez aqui eu te agradeço por ter aceitado o convite, mesmo quando nem sabia se você poderia dar aula. Você, como eu falei no início, você primeiro aceitou, depois você foi ver se dava, e a princípio nem dava, e você deu um jeito de poder dar. Então, assim, eu sei que para você foi complicado, então, tipo, agradeço em nome pessoal e em nome do Cedim. E sempre que quiser voltar, estiver disponível para algum tema que você esteja aí abordando nos teus estudos no Gabinete do Procurador-Geral, pode dar um toque que as portas da PGM de Porto Alegre estão sempre abertas para você. Bom, gente, eu então, agradeço muito ao Felipe pela gentileza, pela quase mentira das palavras tão gentil que foi. Eu realmente tenho um carinho muito grande pela PGM Porto Alegre. Foi por detalhe que eu não me tornei procurador aí. Eu acabei preferindo vir para Niterói porque era mais perto de casa mesmo. Mas assim, eu fui muitas vezes a Porto Alegre. Eu gosto muito de Porto Alegre. Pô, tenho muitos amigos aí. E assim, eu não só aceito os próximos convites, mas faço questão que seja presencial da próxima vez. Assim, a gente um abraço aí, a gente bate um papo, mas eu agradeço. Realmente é uma aula que talvez não tenha muitas respostas, mas eu realmente acredito que o direito não tem respostas fechadas. Isso não quer dizer que o direito aceite qualquer coisa, isso também é importante. Não é qualquer coisa, não é o papel aceita tudo, mas de fato cabem discussões. E acho que essas discussões são importantes, são relevantes, e acima de tudo, o que a gente tem que fazer no direito é qualificar os nossos argumentos, potencializar os nossos argumentos, e a partir daí ainda que não tenha uma resposta fechada, o debate vai crescendo, o debate vai aumentando o nível, e isso a gente só tem a ganhar. Então, muito obrigado, eu realmente agradeço muito, e foi bem legal para mim, assim, foi bem maneiro. Assim. Valeu? Valeu, Dayan. Tchau, tchau, pessoal. Uma boa final de manhã, mais 4 minutos aí. Um bom almoço para todos.